Olá, bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, nossa, moldou muito do pensamento político ocidental, a Política de Aristóteles. É verdade. E é interessante pensar que ele era um meteco, né? Um estrangeiro morando em Atenas. Exato, um observador de fora, digamos assim, da política na prática. Mas as ideias dele, bom, lançaram as bases do que a gente chama hoje de ciência política. Com certeza. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar pegar a essência mesmo, sabe? Os pontos-chave dos conceitos que as fontes trazem, seguindo o raciocínio do próprio Aristóteles. Sim, de uma forma bem clara, né? Objetiva, para facilitar a compreensão e focar no que é indispensável mesmo. Isso. A gente vai explorar como ele via a origem do Estado, o que era ser cidadão para ele, os tipos de governo e o que segurava a estabilidade social. Prontos para começar a desembrulhar isso? Vamos lá. Então, para começar, um ponto que eu acho fundamental. Aristóteles não via o Estado, a polis grega, como, sei lá, uma invenção humana, um contrato. Não mesmo. Para ele, era algo que surgia naturalmente. É uma comunidade natural. E por que essa visão? Como ele chega nisso? Olha, ele via a polis como o ponto mais alto de um desenvolvimento que era natural. Começa com a união mais básica para sobrevivência, para procriação. Homem e mulher. Isso forma a família, o oikos. Ok, a família. Aí, várias famílias se juntam por necessidades maiores e formam a aldeia, a comé. E depois, a união de várias aldeias, buscando não só viver, mas viver bem. O bem viver, a tal da eudaimonia, né? A felicidade. Exatamente. Essa busca pela eudemonia, pelo florescimento humano, forma a cidade-estado, a polis. É uma progressão que ele via como orgânica, natural mesmo. Então a cidade não servia só para a segurança ou para o comércio. Tinha algo mais elevado aí. Sim, muito mais. É na polis que o ser humano alcança a autarquia. A autossuficiência. Isso, autossuficiência. Não só material, mas também moral e intelectual. É ali que a gente pode realizar plenamente nossa natureza de zoon politikon. O famoso animal político ou cívico. Esse mesmo. Aristóteles argumentava que a nossa capacidade única de usar a linguagem, o logos. A razão, a fala. Exato. Para poder discernir o justo do injusto, o bom do mal, isso já nos inclina naturalmente para a vida em comunidade política. A polis é o lugar onde essa capacidade se exerce por completo. Interessante essa ligação forte entre linguagem, razão e a vida política. E, dentro da polis, ele estabelecia umas hierarquias, né? Diferentes tipos de poder, não era tudo a mesma coisa. De jeito nenhum. Ele fazia questão de separar o poder político, que é exercido entre cidadãos livres e iguais, de outras formas de autoridade. Tipo o poder do chefe de família sobre a esposa e os filhos, que é o poder doméstico. E também o poder do senhor sobre o escravo, o poder despótico. E essa última relação, a da escravidão, nossa, é um dos pontos mais complicados de abordar hoje em dia. Sem dúvida. Como é que ele justifica uma coisa como a escravidão natural? É um conceito que choca muito a gente hoje. Choca mesmo. A argumentação dele era que, por natureza, alguns indivíduos seriam mais aptos a usar o corpo e outros a usar a razão. Aqueles onde a razão predominasse estariam, assim, naturalmente destinados a governar. E os outros, onde o corpo predominava ou a razão era menos desenvolvida, estariam destinados a ser governados, para o próprio bem deles e para o bem da unidade toda. Como o corpo obedece à alma, ou o animal ao homem. Essa era a analogia dele. Exatamente essa. O escravo natural, nessa visão bem problemática, seria uma espécie de propriedade animada. Um instrumento vivo para a ação do senhor. Propriedade animada é uma definição bem forte. Ele não via nenhum problema nisso. Olha, ele reconhecia que a questão era controversa, sim. Ele diferenciava essa suposta escravidão natural da escravidão por lei, por convenção, tipo a que vinha das guerras. Essa ele admitia que podia ser injusta. Ah, entendi. Mas o ponto central para ele era separar esse poder despótico, de comando quase absoluto,
do poder político, que deveria ser uma relação entre iguais, onde se alterna comando e obediência. Mas, claro, a justificativa da escravidão natural, mesmo sendo central na análise dele da casa, do Oikos, é um dos aspectos do pensamento dele que mais distancia dos nossos valores hoje. Não tem como negar. Com certeza. Entendido. Bom, saindo um pouco dessa esfera doméstica e da escravidão, vamos para o cidadão. Quem é que se qualificava como cidadão na visão dele? Era só nascer ou morar na cidade? Não bastava. O critério essencial para Aristóteles era a participação ativa na vida política. Participação como? Ser cidadão significava ter o direito e a capacidade de participar das funções deliberativas, tipo a Assembleia, e das funções judiciárias, os tribunais da polis. É uma definição bem funcional, ligada ao exercício do poder mesmo. Ah, então quer dizer que a definição podia mudar dependendo do tipo de governo. Exatamente. Numa democracia onde mais gente participa, o corpo de cidadão seria maior, mais amplo. Numa oligarquia, seria mais restrito. Faz sentido. E aqui tem outra tensão interessante. No estado ideal dele, que seria uma aristocracia governada pelos mais virtuosos, Aristóteles defendia que artesãos, trabalhadores manuais, comerciantes, esses não deveriam ser cidadãos. Por que essa exclusão toda? Qual era a lógica disso? Além do fato óbvio de que eles não teriam tempo livre para a política, né? Sim, o tempo era um fator, mas a lógica principal dele era que essas ocupações, muito focadas na necessidade material, no ganho, elas não permitiriam desenvolver plenamente a virtude cívica e intelectual que ele achava necessária para governar bem, para buscar o bem comum. Entendi. Seria uma vida voltada para fins inferiores, digamos assim, na visão dele. Isso. Mas olha o realismo dele. Ele reconhecia que, na prática, em muitas cidades que existiam, principalmente nas democracias e em algumas oligarquias, esses grupos eram, sim, cidadãos. Então tem uma diferença clara entre o que ele considerava o ideal e o que ele observava na realidade. Essa tensão entre o ideal e o real parece que aparece bastante na obra, né? E falando em virtude, ser um bom cidadão era a mesma coisa que ser um homem de bem? Não necessariamente, e essa é uma distinção bem importante que ele faz. A virtude do bom cidadão é relativa ao regime político onde ele vive. Como assim? O bom cidadão, numa democracia, age de um jeito, numa oligarquia, age de outro. A principal virtude dele é saber comandar e obedecer de um modo que preserve a Constituição que está valendo. Já a virtude do homem de bem é absoluta, está ligada à excelência moral e racional humana que ele discute lá na Ética Nicômaco. Certo. E quando é que essas duas virtudes poderiam ser a mesma coisa? Para ele, só no estado ideal, na melhor forma de governo, aristocracia ou a realeza perfeita, nesse regime, como seriam governados pelos mais virtuosos, os governantes seriam ao mesmo tempo homens de bem e bons cidadãos. E para os cidadãos comuns? Para os cidadãos comuns, mesmo nesse melhor regime, as virtudes poderiam não coincidir perfeitamente. Isso mostra bem o pragmatismo do Aristóteles ao pensar a política, né? Não era só teoria pura. Falando em pragmatismo, ele também olhou para a base material da cidade, para a economia. Como ele via essa questão da riqueza, de como adquirir bens? Assim, ele faz uma distinção que é fundamental entre duas artes de adquirir bens. A primeira é a oikonomikē. A economia no sentido original. Exato. A arte de administrar a casa, a propriedade, de adquirir os bens necessários e naturais para a vida boa. Agricultura, pastoreio, caça, pesca, essas coisas. Essa forma de aquisição ele via como legítima e com limites naturais, que são as necessidades da casa e da comunidade. Ok. E qual era a segunda forma? A segunda é a crematística. A crematística é a arte de adquirir riqueza, principalmente através do comércio, a troca, visando o lucro e do uso do dinheiro. Crematística. Isso. E ele diferenciava uma crematística que ele chamava de necessária, que estava ligada à economia doméstica, tipo vender o que sobra para comprar o que falta, de uma crematística não natural ou comercial.
Essa última busca o acúmulo ilimitado de dinheiro por si mesmo. E por que ele tinha essa desconfiança toda com essa busca ilimitada por riqueza? Aqui tem um ponto bem interessante. Aristóteles viu o dinheiro primariamente como um meio de troca, uma medida de valor, não como um fim em si mesmo. Certo. A crematística comercial, e especialmente a usura, o tokos, que é o empréstimo a juros, onde o dinheiro gera dinheiro, era considerada por ele a forma mais antinatural de todas para adquirir riqueza. Antinatural por quê? Porque, para ele, o dinheiro é estéril por natureza. Fazer o dinheiro parir mais dinheiro era uma distorção da finalidade dele. Essa crítica antiga ao lucro pelo lucro, que separa a atividade econômica da satisfação das necessidades reais, ainda ecoa muito hoje, né? Nos debates sobre financiarização da economia, por exemplo. Uma perspectiva fascinante mesmo. E como essas ideias sobre economia e sociedade se conectam com as formas de governo que ele descreve? Aquela famosa classificação dos regimes? Sim, essa talvez seja uma das contribuições mais conhecidas de A Política. A classificação dele se baseia em 2 critérios bem simples. Quais são? Primeiro, quantos governam? É um só? São poucos ou são muitos? E segundo, com qual finalidade eles governam? É visando o bem comum ou é visando o interesse próprio dos governantes? Poderia detalhar um pouco essas formas para a gente? Claro. Quando o governo busca o bem comum, a gente tem as formas que ele chama de puras ou retas. Ok. A primeira é a realeza ou monarquia, governo de um só, o mais virtuoso. A segunda é a aristocracia, governo de poucos, os melhores, os mais virtuosos. E a terceira é a república ou politeia, governo da maioria, geralmente a classe média ou a multidão com alguma qualificação, mas buscando o interesse geral. Entendi. Essas são as formas boas, digamos assim. E as formas corrompidas? São as degenerações dessas formas puras. É quando os governantes colocam os próprios interesses em primeiro lugar. Certo. Aí temos a tirania, que é a degeneração da realeza. Governo de um só, visando o próprio benefício, o próprio poder e muitas vezes é opressivo. Depois, a oligarquia, degeneração da aristocracia. Governo de poucos, mas aqui são os ricos, visando o benefício dessa minoria rica. E, por último, a democracia. Mas democracia não é bom? No sentido negativo que ele usa, é a degeneração da república. É o governo da maioria pobre, visando só os interesses dos pobres, muitas vezes de forma desordenada, instável, passando por cima dos direitos das minorias ou dos ricos. É um conceito um pouco diferente do nosso hoje. Ah, entendi a diferença. É um esquema bem claro, mas talvez pareça um pouco rígido. Ele via essas formas como caixinhas separadas? Olha, é um modelo analítico muito poderoso, mas ele sabia que a realidade era bem mais complexa, né? Tinham muitas variações, muitas misturas, ele não era nada dogmático quanto a isso. E qual ele preferia? Tinha uma favorita? Bom, idealmente, ele considerava a aristocracia ou a realeza, isso se houvesse em um indivíduo ou um grupo com uma virtude excepcional, como as melhores formas. Mas, sendo realista... Ele propunha algo mais pé no chão, mais atingível. Exatamente. Para a maioria das cidades, na maioria das situações, ele considerava a politeia, a república, como a melhor forma possível. E também a mais estável. E o que era a chave para essa politeia? O ponto-chave aqui é que a politeia não é simplesmente o governo da maioria. É uma mistura equilibrada de elementos da oligarquia, onde a riqueza tem um peso, e da democracia, onde a liberdade e o número de pessoas têm peso. O objetivo era criar um meio termo, entende? Para evitar os vícios dos 2 extremos. Uma mistura equilibrada? Interessante. E o que garantia esse equilíbrio? A predominância da classe média. Esse é outro ponto central dele e que soa muito atual, né? Muito. Aristóteles argumentava que uma sociedade muito polarizada, com gente muito rica de um lado e gente muito pobre do outro, é instável por natureza. Os ricos ficam arrogantes, desprezam a lei, querem poder só para eles. Os pobres ficam servis, ressentidos, cheios de inveja, prontos para revolta. E a classe média entra aí como
Qual o papel dela? A classe média, como tem propriedade moderada, não sofre nem da arrogância dos ricos, nem da degradação da pobreza extrema. As pessoas da classe média são menos propensas a cobiçar o que é dos outros ou a despertar muita inveja. São mais inclinadas a seguir a razão, a respeitar a lei, a buscar a estabilidade. Então, uma cidade com uma classe média forte... Isso. Uma polis com uma classe média forte e numerosa que participa do governo, como na Politeia, tende a ser mais bem governada e muito menos sujeita a conflitos internos, a revoluções, a estases, como ele chamava. Essa ideia da classe média como fator de estabilidade é realmente notável. Impressionante como persiste. Mas como ele mesmo observou, né, até os regimes que parecem mais estáveis podem cair. O que ele identificou como as causas das revoluções, da estasis? Olha, a causa mais fundamental para Aristóteles está nas ideias conflitantes sobre o que é justiça e o que é igualdade. Como assim? Os democratas, partindo da ideia de que todos são iguais em liberdade, querem igualdade em tudo. Já os oligarcas, partindo do fato de que são desiguais em riqueza, querem desigualdade em tudo, privilégios na proporção da riqueza. Essa tensão básica sobre o que é justo na hora de distribuir poder e honra, esse é o terreno fértil para estases. Entendi. A briga pela igualdade ou desigualdade. E além dessa causa principal, que outros fatores ele aponta? São muitos. O desejo exagerado por lucro e honra por parte dos governantes ou de grupos. O medo, seja o medo de quem cometeu injustiça ser punido, seja o medo de quem teme sofrer uma injustiça. O desprezo dos oligarcas pelos pobres ou o contrário. A arrogância, a insolência de quem está no poder. Nossa, quanta coisa! E tem mais. O crescimento desproporcional de uma parte da cidade. A exclusão injusta de certos grupos dos cargos ou das honras. O descuido com pequenas mudanças que, aos poucos, vão alterando o equilíbrio do regime. Brigas internas entre as facções da elite. Até diferenças étnicas que não foram bem assimiladas. Qualquer coisa dessas podia ser o estopim. É uma análise multifatorial bem completa mesmo. Diante desse cenário todo, quais seriam as saídas? O que fazer? Como os regimes poderiam se proteger, se preservar? Então, Aristóteles dá conselhos bem práticos, adaptados para cada tipo de regime, mas tem alguns princípios gerais de conservação que se destacam. Quais seriam? Primeiro, um respeito profundo pelas leis que existem, mesmo as que parecem pequenas, porque o hábito de desrespeitar a lei vai corroendo a Constituição. Segundo, evitar concentrar poder demais ou riqueza demais nas mãos de uma pessoa só ou de um grupo só. E equilíbrio, né? Exato. Terceiro, garantir que os cargos públicos não sejam fonte de lucro pessoal. Isso evita a corrupção e evita o ressentimento de quem fica de fora. Quarto, promover a moderação e o equilíbrio entre as diferentes classes sociais, principalmente entre ricos e pobres. E, talvez o mais importante de tudo... Deixa eu adivinhar? A educação. Exatamente. A educação dos cidadãos de acordo com o espírito da Constituição que está valendo. Não adianta nada ter as melhores leis se os cidadãos não forem educados para viver de acordo com elas, para valorizar essas leis, para internalizar as virtudes que são necessárias para manter o regime. A educação molda o caráter e garante uma adesão voluntária estável ao regime. E ele detalha bastante essa questão da educação, né? Pelo que me lembro, ele começa desde a infância. Detalha muito. Começa antes mesmo da criança nascer, falando em regular os casamentos, a idade ideal para ter filhos, para gerar crianças saudáveis. Na infância, ele discute a dieta, os jogos, a importância de proteger as crianças de influências ruins, tipo linguagem ou imagens indecentes. Certo. Depois, ele defende uma educação pública e uniforme para todos os cidadãos, focada em 4 áreas principais: leitura e escrita, ginástica, música e, às vezes, desenho. E qual era o propósito de cada uma? Ginástica parece óbvia para o corpo. Mas e a música? Por que música? A ginástica era para a saúde e para a coragem, sim. Mas ele até alertava contra o excesso de treino que podia embrutecer, como ele achava que acontecia em Esparta. Leitura e escrita, claro, para a vida prática e para o conhecimento.
Agora, a música é interessante. Por quê? Ele valorizava a música não só pela diversão, pelo relaxamento, mas principalmente pelo papel dela na formação do caráter e no que ele chamava de nobre uso do lazer, a diagogia. Nobre uso do lazer. É, a capacidade de aproveitar o tempo livre de forma virtuosa, contemplativa, que era um dos fins da própria polis. A música, para ele, tinha um poder ético direto sobre a alma, influenciava o caráter. Que visão completa! Ele realmente pensava a educação como a base da estabilidade política? E além da educação, ele também discute a estrutura física da cidade, a administração. Sim, ele aborda questões como o tamanho ideal da população e do território, nem muito grande, nem muito pequeno, para poder ter autossuficiência e participação. Fala da melhor localização, tipo ter acesso ao mar, mas sem ficar muito exposta. Defende a necessidade de muralhas. E a organização do governo? Também. Ele discute a organização dos 3 poderes que a gente reconhece até hoje. O poder deliberativo, que seria a Assembleia, o poder executivo, as magistraturas, e o poder judiciário, os tribunais. E ele analisa como as estruturas desses poderes variam e como deveriam ser adaptadas para cada tipo de regime, democracia, oligarquia, etc. Fica bem claro que Aristóteles não ficava só na teoria abstrata, né? Ele estava o tempo todo olhando para o mundo real, comparando, criticando. Exatamente. Uma parte bem grande de A Política é dedicada a analisar criticamente outras teorias e também constituições reais. Ele examina com muito cuidado as propostas do mestre dele, Platão, tanto na República quanto nas leis. E o que ele critica em Platão, por exemplo? Dá para dar uma ideia? Na República, ele rejeita com força aquela ideia da comunidade de mulheres, filhos e bens entre os guardiões. Ah, sim. Ele considera isso antinatural, acha que destruiria os laços de afeto da família, que para ele eram a base da polis, argumenta que o que é comum a muita gente acaba recebendo menos cuidado e que um sistema assim impediria a prática de virtudes importantes como a temperança, a moderação nos prazeres e a liberalidade, a generosidade com a propriedade privada. Entendi. Ele critica também a unidade excessiva que Platão buscava, dizendo que isso anularia a diversidade que é necessária para a cidade. E questiona se os guardiões poderiam ser felizes com tantas restrições. Nas leis, ele aponta uma tendência muito oligárquica e uma falta de clareza em alguns pontos. E ele olhou para outros teóricos e para cidades reais também, né? Sim, analisa propostas como a de Falés de Calcedônia, que queria igualdade de propriedades. Aristóteles acha isso insuficiente se não tiver igualdade na educação também. E a de Hipódamo de Mileto, um urbanista que propôs uma divisão social muito rígida. Certo. E as cidades? Depois, ele volta o olhar crítico para regimes famosos da época. Esparta, por exemplo. Elogia a disciplina militar, mas critica duramente o tratamento brutal dos ilotas, que eram os escravos do Estado. Critica a influência excessiva e a suposta licenciosidade das mulheres espartanas, que controlavam boa parte da propriedade. Critica a desigualdade crescente na posse de terras, a corrupção dos éforos, que eram magistrados poderosos, e a pobreza do tesouro público. Nossa, ele não poupava nem os modelos mais admirados da Grécia. De jeito nenhum. Em Creta, ele aponta a instabilidade que era causada pela fraqueza da magistratura principal, os cosmos. Em Cartago, ele elogia a estabilidade relativa, a mistura de elementos aristocráticos e democráticos, mas critica a forte tendência à plutocracia, o poder baseado na riqueza e a venalidade, a compra e venda dos cargos públicos. Uau! Essa análise comparativa, empírica, é fundamental no trabalho dele. Ele não estava só deduzindo princípios do nada, estava testando esses princípios contra a experiência histórica, contra a observação das diferentes formas de organização política que existiam. É por isso que a gente considera ele o fundador da ciência política. Realmente uma análise muito vasta e cheia de nuances. Percorremos um longo caminho aqui, desde a origem natural da polis até essas críticas bem detalhadas. Foi um bom percurso. E assim, a gente encerra essa nossa exploração de hoje sobre a política de Aristóteles. Vimos como ele concebe o Estado como algo natural, essencial para o florescimento humano.
Analisamos a definição dele de cidadão pela participação, a classificação das formas de governo, as puras e as corrompidas. Vimos a importância crucial que ele dá para a classe média, para manter a estabilidade, o papel central da educação cívica e da moderação. É uma obra densa, complexa, com pontos que hoje, claro, nos parecem problemáticos. Sem dúvida, como a questão da escravidão. Exato. Mas, inegavelmente, é uma obra cheia de insights que continuam a provocar o nosso pensamento até hoje. Com certeza. E talvez o legado mais duradouro, para além das classificações e dos conceitos específicos, seja a própria abordagem do Aristóteles, né? Ele insistiu muito que não existe uma única constituição perfeita, válida para todos os povos em todas as épocas. A ideia da relatividade. Exato. A melhor forma de governo é sempre relativa. É aquela que melhor se adapta às circunstâncias concretas de uma comunidade específica, à história dela, à cultura, à composição social, e que melhor consegue promover naquela realidade a virtude dos cidadãos e o objetivo final da polis, que é o bem viver. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Sim, fica a questão. No nosso mundo de hoje, que é marcado por uma diversidade política, social, cultural, talvez sem precedentes, e enfrentando desafios que Aristóteles nem sonharia, até que ponto os princípios fundamentais dele ainda servem? Quais princípios? Moderação pelo equilíbrio, a adaptação das instituições às circunstâncias e, acima de tudo, o foco no bem comum e no florescimento humano. Será que esses princípios ainda podem nos guiar na tarefa tão complexa que é pensar e construir as nossas sociedades? É uma pergunta que certamente vale a pena a gente continuar explorando. Um excelente ponto para a gente terminar. Esperamos que esta análise detalhada tenha sido esclarecedora e que tenha despertado ainda mais o interesse por essas ideias fundamentais. Até a próxima!